Você já parou para pensar que a sua reserva de emergência precisa ser um montante que seja capaz de cobrir uma eventual emergência na sua vida, mas que só o montante, só a quantidade que você juntou não é determinante para que ela seja capaz, para que ela tenha essa capacidade? Porque assim, rentabilidade e liquidez também vão ser muito importantes nesse processo, não? E não é só escolher um investimento de liquidez diária, porque apesar da liquidez diária, os investimentos eles têm outras características que também vão influenciar nessa história. E essas outras características podem acabar fazendo com que a sua reserva seja ineficiente em resolver o seu problema. E aí, se a reserva não consegue resolver, só resta o quê? Exatamente, o empréstimo e a dívida. Se você é uma das milhões de pessoas que nunca pararam para pensar nisso, fica comigo até o final nesse vídeo que hoje eu vou te falar o que poucas pessoas sabem sobre investimentos para reserva de emergência. Eu vou te falar como você consegue aliar tudo o que você precisa para fazer com que a sua reserva de emergência seja realmente eficiente em resolver os seus problemas e as suas emergências. Eu sou a Carol Barreto, sejam muito bem-vindos ao Aprenda a Renda, nossa conversa matinal sobre dinheiro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade de pessoas que acham a educação financeira um assunto muito simples e que sabem como fazer da reserva de emergência delas uma provedora de tranquilidade duradoura. Vem fazer parte dessa comunidade para você saber sempre o que fazer com a sua reserva de emergência, sempre onde colocar ela para que ela realmente te entregue a tranquilidade que você precisa para tomar as suas decisões com o seu dinheiro. Na minha humilde opinião, a reserva de emergência tem duas funções. A primeira, como o nome já diz, é te salvar no momento do sufoco, no momento da emergência, né? Quando você tem uma despesa inesperada, é um cano que arrebenta, é um desemprego, então ela vem ali para te salvar. E essa é a função que a maioria das pessoas conhece, né? A função mais conhecida da reserva de emergência, a apagadora de incêndios. Mas existe uma segunda função, que na verdade para mim é a principal. Eu só botei aqui depois porque a que a maioria das pessoas acha que a principal é a primeira. Mas, para mim, essa segunda função aqui é que é realmente a função principal da reserva de emergência. Provedora de tranquilidade duradoura. Mas o que é tranquilidade duradoura? Uma pessoa que tem tranquilidade duradoura é aquela que sabe que mesmo que passe um furacão pela vida dela, ela vai conseguir arcar com as despesas essenciais da vida. Ela sabe que mesmo num problema, mesmo que o problema seja grande, as engrenagens da vida dela, sabe, vão seguir rodando, porque ela tem uma reserva, uma quantidade de dinheiro que dá essa possibilidade para ela. E não só uma quantidade, ela usa o dinheiro dela dessa forma, ela direciona ele para esse lugar. E aí ela tem essa tranquilidade que traz paz para ela, para a vida dela. E a única coisa que tem essa possibilidade de te trazer paz, de te trazer essa tranquilidade duradoura, é a reserva de emergência. Mas não é qualquer reserva. Como eu falei, a reserva dessa pessoa que tem a tranquilidade duradoura, ela está direcionada para isso. Porque não vai ser só o montante de dinheiro que você consegue poupar que vai ser determinante para dizer se essa sua reserva de emergência vai ter a capacidade de te trazer a tranquilidade duradoura ou não. Aonde você coloca o seu dinheiro também vai ter um papel muito importante nisso. Porque pensa comigo, nesse momento que a gente está vivendo hoje, de preços altíssimos, se você tem uma emergência, precisa pegar um dinheiro na sua reserva, e a sua reserva não está rendendo acima da inflação, o que vai acontecer é que como os preços estão altos, a inflação está alta e a sua reserva está perdendo para essa inflação, essa sua reserva, ela perde o poder de resolver o seu problema. Então acaba que você precisa pegar uma parte muito maior dela para resolver o mesmo problema que antes você resolvia com uma parte menor. Então isso pode acabar prejudicando a sua reserva e, como os preços estão altos, o dinheiro está comprando menos coisa, o seu poder de repor esse dinheiro que você tirou também é menor, porque você acaba gastando mais. Você acaba gastando uma porcentagem maior do seu salário todos os meses para as suas despesas normais. Então percebe que a rentabilidade que a sua reserva tem, ela também vai ser importante na hora de definir qual é o tamanho da capacidade dela de realmente trazer uma tranquilidade que seja duradoura. Então, para você conseguir evitar de cair nesse buraco, segue o fio aqui do vídeo, porque eu vou te explicar como você consegue aliar tudo o que você precisa para fazer com que a sua reserva de emergência te entregue essa tranquilidade e você tenha paz na sua vida. Existem 3 investimentos que, na minha opinião, são os principais quando o assunto é reserva de emergência: Tesouro Selic, conta digital e CDB de liquidez diária.
Esses três investimentos, eles têm as características principais quando a gente pensa no investimento para botar a nossa reserva de emergência: liquidez e segurança. Mas cada um desses três investimentos, apesar de terem liquidez e segurança, eles vão ter as outras características que vão ser diferentes entre si e que vão trazer prós e contras na hora da sua escolha. Então, apesar de terem essas duas características principais, eles vão ter outras coisas que podem ali dificultar a escolha ou melhorar. O primeiro deles é o Tesouro Selic. Quais são os prós do Tesouro Selic? E o primeiro pró e mais importante do Tesouro Selic é que ele é o mais seguro de todos, porque é um investimento no Tesouro Nacional e o Tesouro é o melhor pagador do Brasil. Então, o Tesouro Selic é um dos investimentos mais seguros que a gente tem hoje. O segundo pró do Tesouro Selic é que a rentabilidade dele tende a vencer a inflação. Por quê? Porque a taxa Selic ela é a taxa básica de juros. Lembra, já falamos sobre isso aqui. E o Banco Central ele usa essa taxa para tentar conter a inflação. Por quê? Quando a inflação está alta, isso quer dizer que tem uma demanda grande pelos produtos e tem pouco produto, ou seja, a procura está maior do que a oferta. Lembra disso, né? A lei da oferta e da procura basicamente seria isso. Então, o que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa básica de juros para tentar diminuir essa procura, essa demanda, esse consumo. Por quê? Porque as pessoas começam a não conseguir parcelar do jeito que elas parcelavam antes, né? Hoje você não consegue parcelar 24 vezes sem juros, é muito difícil. Isso diminui a capacidade das pessoas de consumirem. Ou seja, em tese, quando a inflação está alta, a taxa Selic tende a vencê-la, né? Ficar mais alta do que ela para que as coisas se resolvam. O que para você é ótimo, porque aí o seu dinheiro passa a vencer da inflação. Eu não estou dizendo que o Tesouro Selic é o melhor investimento para você proteger o seu dinheiro da inflação, não é isso. Mas quando a gente pensa sobre reserva de emergência, em que a gente precisa de liquidez e segurança, o Tesouro Selic oferece essa possibilidade de, em momentos de inflação alta, o seu dinheiro, a sua reserva de emergência, vencer a inflação por causa dessa situação que eu expliquei aqui. O que não significa que toda vez que o seu dinheiro estiver ali no Tesouro Selic, ele vai vencer a inflação. Não é isso, tá? Mas em momentos de inflação mais alta, ele tende a vencer. E o terceiro pró do Tesouro Selic é que quando você compra um título do Tesouro, o seu dinheiro tende a ficar todo ali acumulado dentro daquele mesmo título. Então, quando você olha ali na corretora, todo o seu dinheiro está ali no mesmo lugar, o que facilita na hora de você se organizar e saber quanto você realmente tem. Agora vamos aos contras do Tesouro Selic. O primeiro contra, e muito importante, é que apesar de ter liquidez diária, a liquidez dele está sujeita ao horário de mercado. Então, por exemplo, o mercado ele funciona de segunda a sexta, de 9 às 18. Então, se você tem uma emergência no sábado, você não consegue pegar o dinheiro, o que pode ser determinante para você resolver o problema da sua emergência, né? O segundo ponto, e muito importante também, é que ele tem um investimento mínimo. Você não consegue fazer um investimento com R$30 no Tesouro Selic. Hoje, o investimento mínimo no Tesouro Selic está ali em torno de R$100 e poucos, o que para muitas pessoas pode ser um dificultador importante. Então vamos aos prós e contras das contas pagas. O primeiro é a simplicidade. Esse é o investimento mais simples que eu já vi na minha vida. Porque você só precisa abrir uma conta num banco, assim. Quem não consegue abrir uma conta no PicPay? Você não precisa ir a lugar nenhum. Com o seu celular você consegue fazer isso. Então, assim, é uma coisa muito simples. E aí você só coloca o seu dinheiro lá e já começa a render. Faz um Pix e pronto. O segundo pró também tem a ver com isso, o fato de ser uma conta. Então, não tem investimento mínimo. Qualquer centavo que você coloque ali já pode começar a render. E o terceiro pró é que, como é uma conta no banco, a liquidez é imediata, né? É uma conta corrente como todas as outras. A única diferença é que ela rende. Então, a liquidez é imediata. Quando você precisar do seu dinheiro, esperamos que ele esteja ali, né? E os contras? O primeiro contra, e que para mim é o mais importante nesse investimento, é que a rentabilidade dele, ela não necessariamente se mantém igual no longo prazo. Poucas pessoas falam sobre isso, mas quando você abre uma conta num banco digital, você contrata uma rentabilidade que geralmente é de acima de 100% do CDI. Mas, quando você lê ali nas letras miúdas, o banco diz que ele pode mudar essa rentabilidade quando ele quiser, sem aviso prévio. O que faz com que você não consiga prever para onde que vai a sua rentabilidade, porque basicamente depende da decisão do banco. Outro contra para as contas digitais é o fato delas não terem garantia do FGC. O que acontece? Como elas são contas em banco, a garantia delas vai seguir a regra das contas correntes de todos os bancos. Como não existe um fundo garantidor desse crédito, a garantia vem através de títulos do Tesouro Nacional.
Ou seja, o banco ele é obrigado a comprar uma quantidade de títulos no Tesouro referente ao dinheiro que você tem naquela conta. Mas aí o que acontece? Como são títulos no Tesouro, não existe uma garantia de liquidez desses títulos, porque nem todos os títulos do Tesouro têm liquidez diária como o Tesouro Selic. E em momento nenhum, em lugar nenhum, diz que eles têm que comprar Tesouro Selic, eles podem comprar qualquer título. O que faz com que o investimento seja seguro, porque um título no Tesouro é uma boa garantia, mas isso não te garante liquidez. Então, se você precisa do seu dinheiro e algo acontece, você pode muito bem não tê-lo ali na sua mão e acabar perdendo dinheiro nesse processo. E por último, são os CDBs de liquidez diária. Esses investimentos eles têm o pró de ter a rentabilidade previsível. Diferente das contas digitais, a rentabilidade que você contrata no início do seu investimento, ela segue até o final, sem nenhuma mudança, sem nada. Então segue a regra que foi contratada desde o início. E o segundo pró é que esses sim são garantidos pelo FGC. Já os contras é que, diferente dos investimentos anteriores da conta digital e do Tesouro Selic, cada vez que você compra um CDB é considerado um investimento diferente. Então, os seus investimentos eles ficam separados lá na corretora, mesmo que seja pelo mesmo banco. E o segundo contra é que, da mesma forma que o Tesouro Selic, a liquidez deles fica sujeita ao horário do mercado. E o terceiro contra dos CDBs de liquidez diária é que, dentre esses 3 investimentos que eu falei aqui, eles são os que têm o maior valor mínimo para você investir, que pode chegar até R$1.000. E aí, por razões óbvias, para muitas pessoas vai ficar inviável fazer esse tipo de investimento. Percebeu que esses 3 investimentos que eu falei aqui, apesar de terem as características cruciais para o investimento de reserva de emergência, eles também têm outras características que fazem com que eles não sejam tão bons investimentos assim. Por exemplo, o Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária, apesar deles terem a liquidez diária, essa liquidez está sujeita ao horário do mercado. Então, assim, as emergências, elas não avisam quando vão chegar. Então, você não poder tirar o seu dinheiro na hora que você precisa dele, isso pode ser definitivo para dizer se você vai conseguir resolver essa emergência, sem trazer um outro problema para sua vida ou não, né? Em compensação, o investimento que traz essa liquidez imediata, que são as contas digitais, não te dão nenhuma garantia de como que vai ser as regras de rentabilidade e nem as regras da conta em si. Porque, por exemplo, como a gente acabou de ver com o Nubank, essas regras elas podem mudar. As pessoas que têm reserva de emergência no Nubank acordaram essa semana com a notícia maravilhosa de que os próximos aportes que elas fizerem só vão começar a ter rentabilidade a partir do 31º dia do depósito. Ou seja, muito parecido com uma poupança que faz aniversário todos os meses. Isso quer dizer que, se ela precisar tirar o dinheiro dela antes de completar os 31 dias, ela não vai ter rentabilidade nenhuma. A grande diferença da conta do Nubank para a poupança é que depois desses 31 dias, ela passa a render todos os dias normalmente. Mas, se você faz lá o seu aporte e antes de completar um mês você precisa tirar o dinheiro para uma emergência, tipo comprar um remédio, já era, né? Seu dinheiro não vai ter rentabilidade nenhuma e isso pode prejudicar muito a sua reserva, principalmente no longo prazo. Percebe como isso afeta e muito o planejamento? Mas como resolver isso então? Porque se eu tenho pontos bons em um investimento e pontos péssimos em outro, como que eu faço para escolher o investimento que vai ser perfeito para me livrar dessas situações, né? Dessas situações problemáticas? Porque se a minha reserva de emergência é para me trazer paz, isso quer dizer que a emergência já trouxe o caos suficiente. Eu não preciso de mais um problema, né? Com o meu investimento, com a forma da liquidez, do não sei o quê. Não dá, então eu preciso de uma coisa que me traga paz. Como que eu faço isso? A resposta para essa pergunta está em diversificação. Quando eu comecei a fazer a minha reserva de emergência, eu sempre me senti incomodada com a ideia de pegar todo o meu dinheiro e colocar em um investimento só, ainda que fosse o Tesouro Selic. Mesmo que eu soubesse que o Tesouro Selic é um investimento mais seguro que a gente tem, porque é no Tesouro Nacional, que é o melhor pagador do Brasil, ainda assim eu me senti extremamente incomodada de pegar todo o meu dinheiro e colocar em um lugar só, em uma cesta só. Na época, o banco em que eu tinha conta me ofereceu um investimento de resgate automático para que eu tirasse o meu dinheiro da poupança, que, como a gente bem sabe, não estava rendendo nada. Quem já acompanha o canal aqui há um tempo sabe que a maioria das coisas sobre educação financeira que eu aprendi na minha vida e que eu falo aqui para vocês, principalmente a questão do comportamento, da organização financeira, da reserva,
eu aprendi com a minha família, com a minha mãe, com a minha tia, que por sua vez aprenderam com meu avô. Então, como boa poupadora de nascença, eu sempre tive uma poupança ali em que eu colocava um dinheirinho, um cascalho, pensando no meu eu do futuro. Então, quando o banco me ofereceu esse investimento de resgate automático, o que eu fiz? Eu peguei parte desse dinheiro que estava na poupança e joguei no Tesouro Selic, e uma outra parte eu deixei no investimento de resgate automático. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui realocando os meus investimentos da forma que eu tenho hoje. Hoje em dia eu não tenho mais esse investimento de resgate automático, porque ele era um fundo de renda fixa, que na época que a Selic estava bem baixa, a taxa de performance do fundo roubava toda a minha rentabilidade, o que era um desastre, né? Então eu não tenho mais esse investimento. Na época, ele serviu para me mostrar que a tranquilidade que eu preciso não vai vir com uma liquidez de D+1 nos horários de mercado. Eu preciso de uma coisa mais imediata. Então esse investimento de resgate automático, apesar de ser um desastre em rentabilidade, ele me entregava o dinheiro imediato, a reserva imediata que eu precisava para me sentir tranquila. Ou seja, desde o início da minha vida de investidora, eu sempre tive 2 investimentos para reserva de emergência. Um que me entregava rentabilidade e segurança, e o outro que me entregava a liquidez imediata que eu precisava para ficar tranquila. Nesse período de Selic baixa, que foi quando eu tirei a maior parte do meu dinheiro desse investimento de resgate automático, o Tesouro Selic também não estava rendendo muita coisa, né? Que a Selic estava baixa. Foi nessa época que eu descobri os CDBs de liquidez diária, que na época estavam rendendo um pouquinho a mais que o Tesouro Selic. E então o que eu fiz? Eu peguei uma parte do meu dinheiro e coloquei nesses investimentos também. Então eu passei a ter 3 investimentos para a minha reserva de emergência. O Tesouro Selic, que me entregava uma segurança que eu precisava na época, não estava me entregando muita rentabilidade, mas me entregava segurança. Os CDBs de liquidez diária, que me entregavam naquela época a rentabilidade que eu precisava, e um investimento de resgate automático, que me entregava o dinheiro imediato que eu precisava para ficar tranquila. E essa foi a fórmula que mais funcionou para mim e que vem funcionando até hoje. Não em termos de rentabilidade, necessariamente, de lucro, porque não é isso que eu busco para minha reserva de emergência. O que eu busco para ela é que ela me entregue a tranquilidade duradoura que eu preciso para poder tomar as decisões da vida. Porque a vida é uma eterna decisão. A gente está o tempo todo decidindo coisas. Ainda que em situações sejam muito difíceis, sabe? Que nem parece que a gente está tomando uma decisão, porque parece muito óbvio. Ainda assim é uma decisão. E para que você consiga tomar boas decisões na sua vida, ou em qualquer situação, você precisa ter tranquilidade na sua cabeça e no seu coração, no seu coraçãozinho. Você precisa ter ele aí tranquilo para que você consiga pensar com clareza e enxergar qual é a melhor decisão a ser tomada. Por isso, hoje, quando alguém me pergunta qual é o melhor investimento para a reserva de emergência, eu geralmente respondo que depende. Se você é uma pessoa que ainda está muito no início, se acabou de começar a organizar a sua vida, acabou de conseguir deixar um dinheirinho sobrar para você conseguir fazer aporte, dificilmente você vai conseguir fazer outro investimento que não seja uma conta digital. Mas quando você começa a evoluir na sua reserva, já tem uma reserva maior montada, é o momento de você começar a pensar em diversificar essa sua reserva. Leva isso que eu vou te falar aqui para a vida. Para você conseguir tomar boas decisões com seu dinheiro, você precisa de 2 coisas. A primeira é ter ele sempre jogando com você no seu time. E a segunda é nunca, em hipótese nenhuma, coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Fazendo isso, usando essas 2 premissas aqui que eu te falei, é impossível que você não consiga sair das suas dívidas, organizar as suas finanças e ter êxito com a educação financeira, se tornar uma investidora e ter êxito em fazer tudo o que você quiser com o seu dinheiro, ainda que você ganhe pouco. Fazer com que o seu dinheiro renda muito mais para você, usar ele de uma forma muito mais inteligente e muito mais eficiente. E para saber como fazer isso de forma consistente, como ter sempre no seu celular toda semana dicas e estratégias de como usar o seu dinheiro da forma mais eficiente, de como botar ele para trabalhar para você, de como manter ele com você todos os meses e por mais tempo que você puder, não tem outra forma. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisada todas as terças e quintas às 11, que é quando a gente tem vídeo novo por aqui e quando a gente traz todas essas dicas e estratégias para você conseguir mudar a sua vida através da educação financeira.
Eu sou a Carol Barreto, esse é o Aprenda a Renda aí. Até o próximo vídeo.